povo cativo. Após a Babilônia, veio outro reino, a Medo-Pérsia. Como a Medo-Pérsia perseguiu o povo de Deus? Através do decreto de Assuero, Amã convenceu Assuero a perseguir o povo judeu e exterminá-lo. Se você for no livro de Esther, você vai ver ali a perseguição decreto para destruir o povo de Deus. Depois da Medo-Pérsia, veio a Grécia, que veio outra potência. O que a Grécia fez? Principalmente um rei chamado Etíoco Epifânio. Ele atacou e profanou o templo de Jerusalém e perseguiu o povo de Deus. Saiu a Grécia de cena. Quem veio? Roma Imperial. Não precisa nem dizer, né? Roma matou o próprio Cristo e depois perseguiu o povo de Deus. Saiu de cena Roma Imperial, veio quem? Roma Papal. Então, são 7 cabeças, são esses poderes antagônicos a Deus. E os 10 chifres e os 10 diademas? São as tribos bárbaras que surgiram após o Império Romano. São 10 reis. Em Daniel 7,24 fala, né, que desses 10, 3 cairiam e surgiria um, que era o chifre pequeno. Então, aqui está as primeiras descrições, né? E ela tem nomes de blasfêmias também, como fala o Apocalipse 1. Daqui a pouco a gente vai focar nessa parte aqui para entender o que são os nomes de blasfêmia. Pode passar, Carlos. Vamos aqui ler o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Aqui temos mais outras características da besta que sai do mar. Ela é semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. O que essa besta copiou, né, desses impérios antes dela? As características, no caso da Roma Império Papal, ela copiou as características de reinos antecedentes dela. A Babilônia, ela copiou o orgulho e a pretensão. Em Daniel 4,30, você tem um exemplo claro do próprio rei Nabucodonosor dizendo: eu mesmo conquistei o meu império, essa glória toda é minha. Orgulho. A Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, a Roma Imperial e Papal copiou o culto ao sol, o mitraísmo. Foi um dos primeiros cultos que se tem ouvido falar, mas foi na Medo-Pérsia que esse culto teve mais força. Mitraísmo. O culto Mitra. E da Grécia? Roma, Papal e Imperial copiaram da Grécia o quê? O panteão de deuses, a idolatria. Diversas deidades. O que acontece? Tem um historiador que eu não me recordo o nome, que disse que em Atenas tinha mais deuses do que pessoas. Então, esse poder, essa besta que sai do mar, ela copia a pretensão e orgulho, o culto ao sol. Se você for ver, no inglês, o domingo é Sunday. Sunday, eu acho que é o nome que se fala. Então, sol, em inglês. Que nós chamamos de domingo no português, mas é sol. Então, essas são a descrição da segunda parte do Apocalipse 2. Pode passar aí, Carlos. Não, volta. Beleza. Vamos ler aqui, agora a gente pula o verso 3, e vamos ler os 5 e o 6 para a gente acompanhar na sequência direitinho, Verso 5. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua. Outras características da besta que sai do mar. Possui autoridade para agir por 42 meses. Pelo princípio de ano, que nós já sabemos, um dia equivale a um ano. Então, 42 meses, ou seja, 1260 dias, anos. Ela foi dada autoridade para agir por 42 meses. Ela teve o poder
durante esse tempo. Ô Vitor, eu tenho uma dúvida sobre isso daí. Pode falar. É uma indagação, né? O mundo não é feito de respostas, de perguntas. Nós aplicamos esses 42 meses aí para o passado, né? Sendo que todos os períodos de anos que tiverem de tempo, Deus sempre revelou o seu servo daquela época. E nós estamos vivendo, nós somos a última geração, né? Somos o povo de Laodiceia. E muitas das vezes eu pergunto para muitos estudantes da Bíblia, se a Bíblia fala que no período de perseguição, a última perseguição vai ser com a maior intensidade possível, e que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos, quanto tempo será de perseguição? Aí muitos pastores falam, nós não sabemos. Mas estudando a Apocalipse, eu fico pensando, não será 3 anos e meio de perseguição final? Porque se tudo fala que vai ser que os dias serão abreviados, Deus falou para o povo Deus falou para Jó, a igreja vai ficar 1260 anos lá no deserto, sendo perseguida. Olha, a Revolução Francesa serão 3 anos e meio disso, a cruz testemunha vestida de saco. Lá para ele falou, como vai ficar 3 anos e meio sem chover. E quando nós somos a última geração e nós não sabemos quanto tempo de perseguição será. Bom, se você parar para pensar, né, saindo um pouquinho do estudo aqui, quando a Bíblia diz que após o fechamento da porta da graça vai ocorrer um período de curto ali, se você parar e refletir bem no Apocalipse, naquela parte ali, não tem como ser um período longo, mas também não tem como ser um período muito curto. A Bíblia realmente ela não aponta isso. E tem outro detalhe. Antes disso, ela dá alguns sinais para que a pessoa se prepare. Então, quando eu venho aqui na frente fazer o apelo do Apocalipse, né, e no sábado a igreja está lotada, hoje é que ela está vazia. Né? Então, são poucas pessoas querendo saber, eu tenho interesse nisso. O que acontece? Quais são os sinais que Cristo revela no Apocalipse que vai ocorrer esse fechamento da porta da graça? Não é tipo guerras e rumores de guerra. Isso a gente está vivendo hoje, a gente já tem noção de que estamos no tempo do fim. Mas quais são? A intensificação da pregação do Evangelho. Está acontecendo hoje? Hoje a gente está num processo muito lento da pregação do Evangelho. Só que a Bíblia aponta em alguns versos que vai ter o derramamento da chuva serôdia, entendeu? Vai ter o boicote econômico, vai se haver um decreto, entendeu? Das pessoas, vai ter um dia, vai ter a união de igreja e Estado, isso, o ecumenismo, e se você parar para pensar, estamos a passos largos para o movimento ecumênico. Então, o que acontece? Isso é uma opinião minha. A Bíblia não revela um tempo exato aí. Por quê? Porque é para o fiel e sincero se preparar esse tempo. Porque se ela falasse nesse tempo assim, vai ser tanto tempo que vai acontecer isso, as pessoas iam fazer o quê? Iam postergar e não iam se preparar. Então, exatamente nesse período ela não fala. Hoje é o dia. Entendeu? Então, por isso que hoje é o dia de se preparar. E aí, o que acontece? Quando ocorrer esses eventos, o povo que estiver atento, ele vai... Pode falar, Padre. Em Deuteronômio diz também que aquilo que é colocado na Bíblia é do nosso conhecimento. Aquilo que não é do nosso conhecimento. E tem um detalhe. Essa questão do tempo de angústia, que nós não sabemos quanto tempo é, com certeza o tempo será rápido, porque Deus não vai deixar que os seus filhos sofram de forma agressiva, ok? E a senhora White também fala que essas coisas que não são colocadas na Bíblia, que não haja discussão sobre isso, porque não é ponto de salvação também. Quer ver outro ponto interessante que pode esclarecer tua mente? Quando você vai em Mateus 24, que Cristo ele bota os sinais dos tempos do fim com o que aconteceria no ano 70 em Jerusalém, né? Nós sabemos hoje que é o ano 70, que ocorreu a destruição de Jerusalém. Ele falou que os discípulos e também quem aprendesse da palavra dele, né, se convertesse, ficassem preparados. Então, quando teve o primeiro cerco em Jerusalém, que os romanos não conseguiram cercar a cidade, que os judeus retalharam, né, esse cerco, eles perseguiram o general romano, os cristãos falaram que é a hora da gente sair.
Por quê? Porque essa vitória foi uma vitória, vamos dizer assim, temporária. O que aconteceu? O general recuou, Roma enviou um outro general que assumiu, ele voltou, cercou Jerusalém, e aí nós sabemos da história, né? Morreram. Alguns historiadores que falam que morreram mais de 1,5 milhão de judeus, só nesse massacre. Os soldados ficaram, e tem aquela história, né, de mães comendo crianças, enfim, tudo isso. Os soldados, eles ficaram com tanta raiva que o general falou, não destrua o templo, e eles não deixaram ali, como Cristo tinha falado, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, a questão aqui que o Apocalipse fala é da preparação. Esses tempos todos hoje, para a gente é mais fácil porque as pessoas no passado estudaram e conseguiram, e tinham um tempo para a pessoa saber. Quando iniciasse o tempo do fim, tudo isso ia ser revelado. Tanto é que, no período papal, as pessoas não conseguiram ter a interpretação tão clara do Apocalipse, mesmo aquelas pessoas que guardavam os ensinamentos da Bíblia e foram perseguidas, né? Alguns pessoas que estudavam a Bíblia, como Isaac Newton, Lutero, eles chegaram à conclusão de que o chifre pequeno que estava escrito lá em Daniel seria Roma papal. Eles chegaram a essa conclusão. Só que ainda não ficou uma coisa tão clara. Hoje nós temos a clareza, se fizermos um estudo historicista. É claro que hoje nós temos 3 escolas de interpretações, né? 2 surgiram do século XX para cá, que é a futurista e a preterista. A futurista joga todas as profecias para o futuro, e a preterista joga tudo para o passado. A historicista, o que ela faz? Ela acompanha ao longo da história e você vê que bate tudo certinho, né? Então vamos continuar aqui. Outra característica aqui da besta, né? Já falei que ela ficou por 1260 anos, nós vamos adentrar nesse detalhe daqui a pouco, para entendermos esse período. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, né? Já vamos adentrar nesse detalhe. E ela pelejaria contra os santos e os venceria. Teria autoridade para isso. Pode passar, Carlinhos. Supremacia papal. Vamos começar aqui, né? Deixa eu chegar aqui perto. O período de 1260 anos, ele começa em 2 pontos, né? Mas realmente ele começa em 538. Mas, antes disso, em 533, foi promulgado o decreto de Justiniano estabelecendo o bispo de Roma como cabeça das igrejas. Por quê? Em 478, as 10 tribos bárbaras tomam ou minam o Império Romano. Roma Imperial foi o único império que não caiu para outro império. Ela foi minada por 10 tribos bárbaras. E o que aconteceu? Em 478, Rômulo Augusto entrega a coroa a Odoacro, um dos líderes das tribos bárbaras. E aí, o que acontece? Nesse período existia Roma Ocidental e Roma Oriental. Então, Justiniano era o líder da Roma Oriental, ele fez esse decreto, estabelecendo o bispo de Roma cabeça das igrejas. Em 538, depois de Cristo, após a expulsão dos ostrogodos, que foi a última tribo bárbara que não aceitava, né, se juntar ao domínio do Papa. Foram os ostrogodos, os érulos e os vândalos. Eles não se sujeitavam, eles acreditavam, eles eram arianos, eles acreditavam num herege chamado Ário do século II, entendeu? E aí, após a expulsão dos ostrogodos, essa expulsão, gente, eu pesquisei, o que acontece? Os ostrogodos, eles não foram expulsos totalmente nesse período, entendeu? Mas de Roma, eles foram expulsos, entendeu? Demorou ainda um tempo para eles serem totalmente expulsos ali da região da Itália. Tá? Mas esse é o ponto. Por que esse é o ponto? Porque a partir desse ano, o decreto entra em vigor. Justiniano promulgou 5 anos antes. Em 538 entrou em vigor. E o bispo de Roma recebe a autoridade civil e religiosa, iniciando o período de dominação papal. E nessa época, foi o Papa Vigílio que começou, né, recebeu todo esse poder. Outro ponto, né? O que aconteceu nesses 1260 anos? O poder político e bélico que os papas tinham. Excomunhões e as cruzadas. O rei só era coroado pelo papa. Não podia o rei chegar assim, eu quero me autocoroar. Não. O papa ele tinha o poder de coroar o rei. Então os papas eles tinham mais poderes que um rei. Eu não lembro agora, mas teve um rei alemão
que ele simplesmente, por não ter aceitado ser coroado pelo Papa, o Papa excomungou ele e ele ficou 3 dias na neve, lá fora, ajoelhado, implorando pelo perdão do Papa. O nível de poder que os papas assumiram, como a profecia diz. Vamos lá. As cruzadas, né? Repressão intelectual e científica. Não houve progresso no saber ou tecnologias. Ellen White fala no livro Grande Conflito que o saber não teve progresso. Quando algum cientista chegava e apresentava alguma coisa que estava contra os dogmas da igreja, ele era acusado de herege e era morto, preso, ou tinha que fazer aquele negócio que a tortura, e aí ele tinha que dizer, não, foi heresia minha, eu aceito que a igreja diz. Então, se você parar para pensar da época de Cristo até o fim do domínio papal, não teve tanto progresso. E outra coisa também que teve no período de supremacia papal, o Tribunal do Santo Ofício ou a Santa Inquisição. Esse foi o período, no século XI, em que o papado teve mais força. Agora eles formaram um tribunal e eles decidiam quem era herege ou não. Então, se você acreditava na Bíblia, mas a Bíblia tinha que estar abaixo do que eles falavam. Ah, mas aqui está dizendo para me guardar o sábado. Então tu é herege, tu vai queimar na fogueira. Ou você era torturado. E aí a gente sabe que existiam diversos tipos de tortura, né? Como cadeira, amarrar a pessoa pendurada, enfim, diversos tipos de coisas que eles faziam. Pode passar. Arrogâncias e blasfêmias, né? Nesse período também, a profecia diz que eles fariam isso. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, que nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, né? E os papas também, eles tinham infalibilidade. O que é infalibilidade? Qualquer tema referente à fé, o Papa não está errado. Podia estar errado, não está. Não é? Ele não é. Então, ele era a autoridade delegada para interpretar as Escrituras. Ah, mas você está errado. Não, eu sou o Papa. Então, eu estou certo. Era assim que funcionava. Impecabilidade. Durante o período de dominância papal. Hoje, né, por exemplo, o Papa Francisco, ele assumiu que era pecador. Hoje a igreja tomou uma... É diferente. Tomou uma linha diferente. Isso aqui que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o católico moderno, gente. Pelo amor de Deus, não é para ninguém sair lá fora e martirizar o pessoal. Porque hoje eles possuem fé também. Tá? Ellen White diz que lá fora tem mais gente fiel do que aqui dentro. Então, isso aqui é só para a gente entender a profecia daquele período. Tá? Para entender o sistema. Então, durante o período de dominação papal, eles eram impecáveis. Ah, mas o Papa fez uma coisa que eu também fiz de errado. Não, mas ele é o Papa, ele não peca. Era assim que funcionava. E a mudança nas leis. Daniel 7,25 fala que o chifre pequeno, né, mudaria os tempos e as leis. Qual foi uma das mudanças assim mais, vamos dizer assim, claras que a gente viu, que já está até hoje em vigência? Nos 10 mandamentos nós conhecemos muito bem, né? A lei está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar, não farás para ti imagens de esculturas, que é o segundo mandamento. O que eles fizeram com o segundo mandamento? Excluíram da lei. Bom, temos 9. Mudança do sábado para o domingo. O mandamento do sábado foi o quê? Pegou-se o 4º mandamento e botou para 3º. E agora é adorar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Poxa, temos 9, são 10. O que a gente vai fazer? Pegou o 10º mandamento, que é não cobiçarás, e dividiu em 2. Não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçar as coisas do próximo. Pode passar, Carlinhos. É isso mesmo, eu fiz primeira comunhão. Bom, agora nós vamos entender aquela parte que eu tinha falado, né? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O que é blasfêmia à luz da Bíblia? Vamos abrir lá em Lucas 5:21 para a gente entender o primeiro ponto do que é blasfêmia à luz da Bíblia.
Lucas 5, 21. Eu botei aqui no post-it mais um... Isso. Ô Vitor, e os tempos é o horário, né? O término do dia é às 18 horas pela Bíblia e voltaram para meia-noite. Não, na verdade, essa questão dos tempos aí, ela vai mais na questão da lei mesmo. É. Porque a questão do calendário, realmente eles modificaram, entendeu? Mas quando trata isso na Bíblia, é mais a questão do Evangelho. O Evangelho foi muito modificado. Aquele Evangelho que Cristo ensinou, quando você vai nesse período, ele está totalmente modificado. Ah, né? Tá tudo clima. É totalmente modificado, entendeu? É claro que hoje isso, por exemplo, se a gente fosse guardar o que realmente era certo, 6 horas da noite, 6 horas, ou na hora do pôr do sol que a gente vê lá na lição, já começava outro dia. Então, pra gente fica um pouco complicado, por quê? Porque o único dia que a gente para de um pôr do sol ao outro é o sábado. Então, a sexta-feira para nós é o que? É mais curta e o domingo é maior. Porque o pôr do sol acaba 5 e pouco no sábado, já é domingo. Entendeu? Então, domingo pra gente é maior. Então, nessa questão, é mais a questão do Evangelho mesmo que foi mudado. Entendeu? Mas não deixa de ser isso também. Um pouco disso. Ele fez estrategicamente para nós quebrarmos isso aí. quebrar o sábado dele. Transgredir o sábado. Lucas 5, 21. Vamos ver aqui o que é blasfêmias à luz da Bíblia, né? Lucas 5, 21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui os escribas e fariseus estavam indagando Jesus por quê? Ele tinha perdoado o pecado de uma pessoa. Só que Cristo não pecou por quê? Porque ele é Deus. Então o que a igreja fez? A chamada, ela agora assumiu: nós perdoamos pecados. Como? A confissão auricular. O que você faz? O sacerdote tem poder de perdoar pecado. Então o que a pessoa faz aqui? Você pode ver aqui que tem uma imagem. A pessoa vai lá no padre e confessa para ele. E o padre que perdoa, não é Cristo. E a pessoa sai de lá achando que foi perdoada. É assim que a igreja ensinou, né? Nesse período. Claro que hoje ainda continua. Mas hoje nós vemos de uma forma diferente. As pessoas não têm essa luz. Mas na época isso era a verdade absoluta. Entendeu? Hoje, na minha época isso aí funcionava. Eu fiz isso. Eu fiz isso várias vezes. Eu também. Então o que acontece? Né? No Vaticano, se você for... Eu nunca fui, mas eu pesquisei. Na Basílica de São Pedro, existem 8 consistórios. Quando são abertos, os sacerdotes se posicionam e a multidão entra para fazer a confissão auricular. Aí é o padre ou o sacerdote que tem poder de perdoar. Hoje em dia? Ainda assim. Se você olhar a Basílica de São Pedro, ela é, assim, no Vaticano, o lugar onde fica mais gente ali. É um ponto turístico muito importante. Entendeu? Se você colocar no Google, você vai ver fotos de milhares e milhares de pessoas que vão. Isso, não. O que acontece, né? Vamos aqui ver também. A cultura da América do Sul. Não. Isso tem até hoje. Tem até hoje. Então vamos lá. E o outro ponto também é assumir o lugar de Deus. Vamos ler João 10:33 para ver outra blasfêmia. Então, blasfêmia é perdoar pecado. Blasfêmia é perdoar pecado. Só quem pode perdoar é Deus. A Bíblia diz isso. Isso aí. Agora vamos ver a segunda blasfêmia. João 10:33. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que os judeus estavam reclamando aqui de Jesus? Versos anteriores ele falou: eu e o Pai somos um. Aí eles ficaram pé da vida, pegaram em pedras. Aí Jesus: por que vocês vão me apedrejar? Porque você, sendo homem, faz Deus a ti mesmo. Só que Cristo não pegou porque ele era Deus. Então vamos lá, vamos entender aqui. Nos tempos do Império, os imperadores
né, Roma Imperial, assumiram a posição de Deus. Você vê, por exemplo, quando João escreveu o Apocalipse, ele estava exilado por quê? Domiciano, imperador da época, falou: eu sou Deus, você tem que me adorar. João não. Então tentou matar João, não conseguiu, exilou. Já nos dias de Roma papal, este título é aplicado ao Papa. Então o Papa se intitulava um Deus, o vigário de Cristo. Vigário nada mais é do que um representante, então ele é o próprio Deus. Ponto. Leão XIII afirmou: nós detemos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Se você fala, eu detenho o lugar do Deus Todo-Poderoso, você está dizendo que eu sou Deus. Aqui, ó. E aqui está a referência da encíclica promulgada em 20 de junho de 1894, a fala do próprio Papa. Pode passar, Carlinhos. Vamos aqui ver a mudança do sábado para o domingo. É claro que essa besta que emerge do mar, ela é Roma papal e imperial. Império e papado, tá? É uma transição. Então vamos lá. Em 7 de março de 321, o imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, e Mitra é o culto ao quê? Ao Deus Sol. O primeiro dia da semana que era o culto. Ou seja, o primeiro dia da semana é o domingo. Decretou: todos os juízes e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices, descansem no venerável dia do sol. Decreto de Constantino. Esse decreto foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observância do domingo como dia de guarda para os cristãos. Então essa mudança começou a ser minuciosa nessa época. Por quê? Constantino, ele queria trazer também os cristãos, foi conhecido como imperador cristão. Mas muitos teólogos afirmam que essa conversão dele foi uma conversão de mentira. Foi estratégica, ele queria atrair os cristãos para ele. E aí o que os cristãos começaram a fazer? Os cristãos achavam errado guardar o domingo. Então o que eles faziam? Bom, para a gente não ter problema, nós guardamos o sábado e o domingo. É assim que acontecia. Essa mudança foi minuciosa. Só que, continuando, o próprio Catecismo Romano, na página 376, reconhece a atuação da Igreja Católica nesse processo ao declarar: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Quem que transferiu? Foi a Igreja. Se você for na Bíblia, você não vai ver nenhum verso falando da transição. Tem pessoas que até tentam falar: não, mas Cristo ressuscitou no domingo. Mas Cristo ressuscitou, subiu o céu. E quando você continua lendo, os apóstolos continuaram guardando o sábado. Se você for na Bíblia, existem 104 textos falando sobre o sábado e a santidade dele, mas não existe nenhum sobre o domingo. E outro detalhe: quando se fala no domingo na Bíblia, é um dia após o sábado. O sábado é o único dia que ele é enfatizado na Bíblia. Se for falar da quarta-feira, 3 dias após o sábado, é assim que está na Bíblia. Pode passar. Só sexta quer falar, então? Isso, Sexta e sábado. Bom, não sei se vocês conhecem ou conheceram esse moço aqui. Eu, inclusive, tenho um livro dele que eu tenho que ler, que eu comprei, Mas esse moço aqui chama-se Samuel Bacchiocchi. Ele foi um teólogo adventista, ele morreu em 2008, tá? E ele tinha dupla nacionalidade. Ele era americano e italiano. Ele nasceu na Itália, mas se formou nos Estados Unidos. E aí o que ele fez? Ele ia fazer um pós-doutorado. E ele fez um pós-doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Ele foi o primeiro aluno não católico a fazer um pós-doutorado lá. E quando ele foi se formar, a tese doutoral dele foi o quê? A mudança do sábado para o domingo. Ele teve essa ousadia. Em 1977 ele concluiu a tese. Está aqui uma foto da tese, To Sunday from Sabbath, do sábado para o domingo, E quando foi publicada a tese doutoral dele, teve um imprimado do Vaticano. E o que dizia na tese doutoral dele? Que o sábado foi mudado para o domingo pela Igreja Romana.
E quando a igreja botou esse selo aqui, esse imprimato, ela estava confirmando: não, nós fizemos isso, a tua tese está certa. Quer ver outra coisa? Bom, aqui está a fotinha dele na faculdade, tá, gente? Quer ver outra coisa? Se você for hoje lá, se você for na Universidade Gregoriana no Vaticano, essa tese doutoral não existe nem no acervo e nem no digital. E não existe prova de que ela foi concluída e não existe prova de que ela foi defendida. Sumiu? O pastor Ailton Oliveira, ele tem uma cópia original dessa tese. E já tem muitas pregações que ele fala sobre essa tese. Para vocês terem noção do negócio. Se você for pesquisar quem é Samuel Bacchiocchi no Google, a tese dele, você não tem como acessar, porque ela não existe mais. Não tem como você clicar, eu quero ver a tese doutoral dele, não tem como. Mas diz que ele fez essa tese. Né? Então ele provou, e a própria igreja confirmou: não, fomos nós que alteramos. Não foi Deus que alterou, fomos nós que alteramos. O quê? Nesse período de 1260 anos. Como eu fui católico, e vocês outros aqui foram, no livro chamado Catecismo da Igreja Católica, consta lá, num artigo, que eles dizem que eles fizeram a mudança do saldo bíblico porque eles têm autoridade para isso. Isso dentro do livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Esse livro está disponível, se você comprar ele, está escrito isso. Está escrito isso, entendeu? O tamanho do poder que ela tinha nesse período. Mas nós vamos passar mais um pouquinho e entender mais um pouco. Vai, Carlinhos, passa aí. A ferida mortal, vamos lá. Agora a gente vai voltar ao verso 3 para entender. 13, 3. Todos acharam? Bom, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Deixa eu ver aqui, 13 e 8. E adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos entender aqui, dois pontos dessa ferida mortal. Ela foi golpeada de morte. Como assim golpeada de morte? Os papas dominaram, a besta estava dominando. E o que aconteceu? Em fevereiro de 1798, o general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, invade Roma e prende o Papa Pio VI, declarando o fim do domínio papal e temporariamente a supremacia da igreja. Aqui foi a ferida mortal. A igreja dominava tudo. Quando teve o período da Revolução Francesa, que foi um ato sociológico e profético também, que nós já estudamos nas duas testemunhas, foi uma revolta. Um dos motivos foi uma revolta contra a igreja. Tudo era pecado, tudo era heresia, só a igreja mandava. Que aconteceu essa revolta. Isso foi uma consequência da revolta. E a Bíblia diz: em fevereiro o Papa recebeu a autoridade de Justiniano. E em fevereiro a profecia se cumpriu também. Os 1260 anos se encerrou no mesmo período. 1798, se você fizer a continha, bate. Cumpre-se a profecia de Apocalipse 13, 10. O verso diz: se alguém leva para cativeiro vai. O que os papas e a igreja fizeram ao longo desse período? Aprisionaram milhões de pessoas, mataram milhões de pessoas. Então a profecia se cumpre. Para quem leva para cativeiro vai. E o Papa Pio VI ele foi exilado em Valença, onde ele morreu 1 ano, 2 anos depois do exílio. Um novo Papa foi eleito em 14 de março de 1800, Pio VII, porém sem nenhum poder. Ele só foi eleito chefe da igreja, e mais nada. Nem poder ele tinha para fazer nada. Entendeu? Aqui termina o período, os 1260 anos de supremacia papal. Pode passar. Bom, mas a Bíblia diz que a ferida ia ser curada. Então vamos entender aqui. A ferida mortal curada. Quando alguns falam que ela já foi curada, só que não tem lógica.
Porque a Bíblia aponta que quando a ferida for curada, todos voltarão a adorá-lo. Entendeu? Aquelas pessoas que não estão com o livro escrito com o nome escrito no livro da vida. Então vamos entender aqui. 11 de fevereiro de 1929, houve a assinatura do Tratado de Latrão por Benito Mussolini. Latrão porque a igreja tem um nome lá estranho, mas no final tem Latrão. Por Benito Mussolini, restaurando os poderes temporais do papado, concedendo de volta os 44 hectares de terra que hoje constitui o Vaticano, onde o Estado do Vaticano, e indenizando a igreja em $1 bilhão pela prisão do Papa. Desde então, o papado trabalha para reconstruir sua força política de outros tempos. O Vaticano hoje é o quê? O que o Papa é hoje? Ele é líder religioso da Igreja Católica no mundo todo e chefe de Estado. Só que o poder dele se limita ao quê? Ao Vaticano. É um país, o menor país do mundo. É o menor país do mundo. Ele é pequenininho. Mas é o mais poderoso do mundo. Entendeu? Os Estados Unidos. Pode passar. E aqui, algumas coisas que eu pesquisei, como base também. A ferida mortal esse foi o início da cura dela. Você pode ver que ao longo dos anos, o papado ele tem levado adeptos a gostar assim das posições que ele se pronuncia. Então, por exemplo, o Papa João Paulo II, ele é muito famoso. Se você perguntar para qualquer católico ou qualquer pessoa que não seja também católica, você vai ver que as pessoas tiveram ele era uma pessoa muito carismática. Então ele começou a trazer de novo as pessoas para gostarem dos papas, de tudo aquilo e esquecendo o que aconteceu no período medieval. E o Papa João Paulo II teve um ponto interessante, que ele pediu perdão pelos equívocos cometidos pela Igreja na Idade Média. Quando a pessoa machuca a outra e pede perdão, a gente às vezes fica com o coração meio assim. Então esse é um dos motivos que essa ferida mortal está sendo curada. E outro ponto também, a Carta Apostólica Dies Domini, essa aqui eu ouvia desde quando era criança, do Papa João Paulo II, o que ela traz? Sobre a santidade do domingo. Ele fez uma carta endereçada aos fiéis e à igreja sobre a santidade do domingo, que era o dia a ser adorado. E o Papa Francisco é outro Papa também que as pessoas têm um carinho muito grande por ele. Está ganhando o carinho das pessoas. Dois pontos. Ele faz muitos discursos de união, paz e fraternidade. Se você for ver, quando acontece um evento violento no mundo, ele sempre está lá, apaziguando. Mudança climática. E tem um ponto interessante. Eles metem tudo, né? Também. Eu tenho uma carta, que foi a última carta apostólica do Papa. Mas ele é carismático. Muito. Eu fui ler essa carta, não li toda. Que a carta tem 180 páginas, eu fiquei meio preguiça de ler, mas eu li os pontos importantes. Deixa eu procurar aqui. A carta apostólica chamada Laudato Si, ou Louvado Seja, publicada em 24 de maio de 2015. Diz assim: se você ler alguns pontos da carta, sem conhecer a profecia bíblica, você vai achar que aquela escrita ali é a mais maravilhosa do mundo. O Papa, ele traz uma descrição da Bíblia, e você fica maravilhado com a escrita dele, porque é uma pessoa muito inteligente. Mas tem dois pontos interessantes nessa carta que eu vou ler. Essa carta foi enviada nessa época por causa das mudanças climáticas, e foi nesse período que ele dizia: precisamos de um dia para que as pessoas descansem, a natureza está sofrendo. E eu vou ler dois pontos. Louvado seja a carta dele, A tradição bíblica, seu Papa falando, estabelece claramente que a reabilitação implica a redescoberta e ao respeito dos ritmos escritos na natureza pela mão do Criador. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat, ou do sábado. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. O próprio Papa está falando que Deus descansou no sábado. Deus ordenou a Israel que a cada sétimo dia deveria ser celebrado um dia de descanso, um Shabat. Shabat é descanso, no hebraico.
O desenvolvimento dessa legislação procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano com outros e com a terra onde vivia e trabalhava. Ou seja, ele está dizendo que o sábado é um dia muito importante. Para nós sabemos o significado do sábado. Mas se você acha que na página 57 e 58 ele escreve isso, quando você vai para o final da carta você se impressiona. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, agora é o sábado judaico, é-nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração, afinal de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Página 179. Qual o dia a ser adorado? Agora é o domingo. Então você vê que... Ele vai mostrando sutileza, mas depois ele... Pode falar. Essa conta nunca vai bater. Por quê? Pessoas são cristãs, mas não pode seguir, adorar o Deus judeu. Entendeu? Por isso que eles tomaram o lugar de Deus. Porque não pode ser o mesmo Deus. O Deus que é o do sábado, entendeu? O povo que já foi separado por Deus. A ideia é cristianismo. Então, por isso que eles pegaram esse gancho de Jesus, o domingo, para levar esse poder, essa autoridade para eles. Porque não pode eu ser cristão e ter um Deus judeu. Essa é a questão. Tem esse ponto também. Vou falar. Como vocês falarem, vocês dois, e que o mundo vê, né? Que eles são muito carismáticos. Inclusive ele reconhecer que é pecador, para levar as pessoas a entenderem que ele é um cara bom. Mas o grande conflito, se eu não estou enganado, na página, no capítulo 34, ele lá que fala o seguinte, ó. Muitas pessoas estão se deixando levar pelo fato da Igreja Católica. As pessoas acham que a Igreja Católica hoje não é mais aquela Igreja Católica, o sistema, né? O sistema católico que foi do período de 1260 anos, que matou e perseguiu. Ela fala assim, não se engane, eles continuam com o mesmo pensamento de matar e perseguir os cristãos. O que acontece hoje, né? Por que a gente tem que tratar esse assunto com cautela? Porque o católico moderno não tem nada a ver com o sistema. É o sistema. O sistema, ele é o mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Você não pode crucificar o membro por causa da autoridade, porque a autoridade, ela conduz o membro. Então, por que às vezes, vou pegar fazer uma ligação aqui, por que às vezes, né, quando a gente conversa sobre a igreja, a gente também tem que apontar o dedo para a gente que é liderança, porque é a gente que conduz a igreja. Então, se a igreja conduziu os fiéis dessa forma, então a responsabilidade é da liderança. Entendeu? Então, o que a Bíblia traz aqui? A Bíblia não traz aqui a igreja toda. Ela fala do sistema que fez isso. É do sistema, não é do membro. Teve muita gente ali sincera que se salvou. Entendeu? Que se salvaram com base na luz que receberam. Então, hoje, quando você vê uma pessoa indo para Aparecida do Norte fazer uma prece com a santa, essa pessoa tem uma fé, cara. Tá entendendo? Às vezes ela tem mais fé do que eu e você. Quando você vê testemunho de cura, né, Deus ele é um Deus tão misericordioso que, embora o mérito vá para uma criatura, ele vai lá e faz pela base na fé da pessoa. E você vê vários motivos, você vê vários exemplos de fé. Por exemplo, quando você lê Mateus, Cristo elogiou, não foi a fé do sacerdote, não foi a fé do escriba e do fariseu, foi do centurião romano, que era um cara idólatra. O cara viu Jesus fazendo um negocinho em Cafarnaum. Pô, Jesus, você não pode curar meu servo? Não, eu vou na sua casa. Não, é só você falar que ele vai ser curado. É Jesus. Tremendo isso, né? Eu nunca vi fé essa, nunca vi a fé como essa em Israel. Entendeu? Então o que acontece? Tem que haver separação. Você não pode chegar e em cima da pessoa sendo idólatra. Não é assim que a gente tem que abordar as pessoas. Porque o que acontece? Ao invés da pessoa abrir o coração para ouvir Cristo, você endurece o coração e dificulta o trabalho do Espírito Santo. Entendeu? Então tem muitas pessoas que não estão aqui na igreja hoje porque a gente fala de forma errada com elas. A abordagem é errada. Tá? Mas vamos finalizar aqui o estudo. O livro Eventos Finais tem
de nós não confrontarmos quando chegarmos a esse momento. Esse momento. Domingo e sai todo mundo para trabalhar, estou trabalhando. Nada disso, pelo contrário. Evitar. Se tiver que poder ficar em casa, fazer o serviço missionário, ficar em paz em torno deles, entendeu? Não ficar confrontando. Nós guardamos o sábado, vamos trabalhar no domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana. Ela nos orienta, o Espírito Santo, no caso, né? Através dela. Nos orienta a gente ter esse respeito. Fazer o trabalho. Justamente por esse bom testemunho, entendeu? Não entrar em confronto. Isso é verdade. Vamos concluir o estudo aqui. Faz recadinhos. O verso 8 fala, né, que as pessoas vão se maravilhar e adorar esse poder. Né? Chegará um tempo em que a ferida mortal estará completamente curada e a supremacia da besta será reconhecida em todas as partes do planeta. Este poder será mundialmente adorado e, para isso, um dia será dedicado de forma especial. Né? Aqui diz em Apocalipse 13:16 que esse poder vai fazer uma imagem à besta. Né? Fala de uma marca especial que será aplicada na fronte e na mão. No próximo estudo nós vamos entender que marca é essa, da besta que sai da terra. Esta marca tem a ver com o falso dia de adoração e será imposto aos habitantes da terra. Mais detalhes no próximo estudo, então não perca. Pode passar, Carlinhos. E para finalizar, o mundo ficou surpreso com o poder papal, voltou a viver e se surpreendeu. Também com as questões sociais, culturais e ambientais, políticas e morais que o papado discute. Você vê que hoje a abordagem é totalmente diferente. Hoje a abordagem é aquela abordagem mais de convencimento e não era a abordagem de autoridade. Então hoje, por exemplo, tem a mudança climática que está pegando fogo. Se fosse naquela época, o Papa ia mandar o exército lá e falar assim, meu irmão, resolve isso aí, porque eu sou a autoridade. Hoje como é que é a abordagem? Não, gente, vamos nos unir, conscientização. A abordagem é diferente. Então, essa ferida está se curando. As pessoas estão se maravilhando com isso. E realmente estão. Entendeu? O mundo está maravilhado em ver essa instituição adaptar seu discurso para alcançar as pessoas com carisma, simpatia e afeto. É essa a abordagem hoje. Simpatia e afeto. Enquanto o mundo aplaude o papado, o convite é para que os seus olhos se voltem para a Bíblia, a palavra de Deus, e nela procure encontrar a revelação da verdade, que é atemporal e universal. Então, hoje, se você aprender um pouco hoje desse poder e ver esse tipo de discurso e ver esse tipo de coisa, saiba que, como a irmã ali falou, hoje é apenas uma estratégia minuciosa e isso é uma profecia que vai se cumprir, não tem jeito, gente. Qual é a ideia? É estar preparado. Né? E no próximo estudo a gente vai entender como esse poder vai voltar à cena. Se no passado, nesse período, ele recebeu a total autoridade, no futuro, ele não tem como ter toda essa autoridade. Vai precisar de outro poder para ajudá-lo a voltar ao cenário mundial. Né? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso tudo. Tá? Nós precisamos, assim, o tema do Apocalipse é interessante, porque eu vou contar um exemplo aqui antes de encerrar. Quando eu era membro da igreja da Rio Grande, quando era menor, eu ouvia muita falácia sobre a maioria esmagadora assim, das pessoas que falavam sobre o Apocalipse. Hoje eu sei que era besteira. Então, por exemplo, quando a pessoa pegava aquele símbolo lá do Papa, Vigários Filho dele, aí falava que aquilo era a marca da besta. Era 666. Se você pegar o nome de Eliade todo também, vai bater em números romanos 666. Então, o que acontece? Se você faz um estudo sério do Apocalipse, você entende que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e não uma palavra para te causar medo. Porque qual era a ideia do Apocalipse antigamente? Terror. Não vou ler esse livro aqui, pelo amor de Deus, que só fala de desgraça, fala de perseguição, fala de besta, monstro, isso, aquilo. Então, quando você faz um estudo sério desse livro aqui, ao invés de você temer, você tem esperança. Porque Deus falou assim, eu vou te revelar tudo o que vai acontecer aqui. Está aqui, está revelado aqui, tudo o que vai acontecer, o que você precisa saber. Se você sabe, você tem esperança. Poxa, se isso acontecer, então Deus está guiando a história. Eu tenho medo do quê?
Entendeu? E você também não cai em historinha. Ah, por que aconteceu isso? Ah, por que aconteceu aquilo ali? E aí o pessoal fica naquele desespero de a qualquer momento. Gente, calma, tá aqui. Tem que acontecer. Tem que acontecer, ponto. Acontecia. Se você está no desespero, é porque você não está preparado. Quer dizer, preparado no sentido de que você não conhece. Não, você está com o teu conhecimento muito fraco em relação à Escritura. A santificação é uma preparação ao longo da vida. A gente nunca vai estar totalmente preparado. Só na glorificação. Eu falo assim, ó, pronto, está aqui teu galardão, toma. Acabou. Mas a preparação ela tem que ser constante. Então, é muito bom você estudar. Eu faço esse estudo todo ano. Apocalipse e Daniel, porque a gente esquece. Nós esquecemos. Por que o estudo da Bíblia tem que ser diário? Porque nós esquecemos. E às vezes a gente vê um estudo e relembra, e tem coisa que a gente... eu estudei 5 vezes Apocalipse, mas tem coisa sempre na frente. Por exemplo, quando eu comecei o estudo falando sobre o anjo, eu nem tinha noção disso. Eu falei, poxa, se Cristo bota o pé na terra e na água, ele tem autoridade, por que sai uma besta da terra e do mar? Eles querem roubar a autoridade. E aí, gente? O que a igreja fez ao longo do século? Roubou a autoridade de Deus. E vai vir um outro poder também roubando a autoridade. E vai fazer uma imagem dessa besta. Então, semana que vem, nós vamos entender esse poder que sai da terra. Tá? E vai trazer de volta em cena a igreja romana. Tá? Vamos terminar com a oração? Todos ficar de pé.